E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast Pense Nisso, aquele podcast que tem a ideia de trazer a você pensamentos, conceitos que vão agregar na sua vida, trazer histórias de vida, pessoas que, assim como você que está nos assistindo, que de repente pensa assim, puxa, eu não tenho uma família isso, uma família aquilo, não tenho dinheiro, não sou rico, tal, eu não posso conquistar as coisas. Não, você pode. Aqui nós trazemos pessoas que muitas vezes saíram de famílias simples e conseguiram conquistar muitas coisas na vida, trabalhando, sendo honesto, tendo a sua vida de desenvolvimento, estudando, enfim. A gente consegue trazer aqui histórias de vidas mostrando para você que para você é possível também. Como eu sempre falo, assim como tem as pessoas sentadas aqui, daqui a pouco pode ser você que está sentado aqui com a gente. A gente tem procurado trabalhar as pessoas aqui em Curitiba, no estado do Paraná. Muita gente chega e fala assim, mas fazer um podcast em Curitiba é difícil, porque não tem pessoas famosas, aquelas pessoas que são globais ou coisa parecida, mas na realidade tem muita gente boa, muita gente com êxito, com sucesso aqui, que na realidade estão um pouco escondidas, que a gente procura trazer essas pessoas aqui e mostrar para você que aqui também é um celeiro de pessoas extraordinárias. Como nós sempre falamos, né, assine aí, se inscreva no nosso canal, acione as notificações para que você possa receber toda vez que nós tivermos um vídeo novo. Toda quarta-feira nós temos um vídeo novo, ao meio-dia sai esse vídeo. Na semana subsequente tem aí os cortes que vão para a internet através do Instagram, do Spotify, do Facebook, do TikTok, enfim, todas as plataformas nós estamos aparecendo. E compartilhe isso com as pessoas, para que as pessoas possam, né, também ter acesso a essa informação. Ok? Hoje nós temos uma pessoa bem especial aqui, uma pessoa que essa é bem conhecida aqui no estado do Paraná, né? Já tem aí o seu êxito, o seu sucesso, vamos dizer assim, a nível de mídia ele é bem conhecido, né? Que é o Paulo Eduardo Martins, popularmente conhecido como Paulo Martins, né, Paulo? É isso, Paulo Martins. Paulo Martins. Foi o nome adotado aí foi na adotado. televisão, naquela época toda. E o pessoal que me conheceu pela internet, na época é Paulo Eduardo Martins, porque era o nome que eu usava no Facebook. Você usava no Facebook. Eu tenho essas duas identificações que levam à mesma pessoa. Então, o Paulo Martins aí, ou Paulo Eduardo Martins, ele foi deputado federal aqui pelo estado do Paraná no mandato de 2015 e 2019, mas você acabou assumindo em 2016, né? E também de 2019 e 2023 ele exerceu essa função ali em Brasília. No ano passado, 2022, foi candidato a senador. E a gente vai conversar hoje sobre um pouco de política, sobre a vida dele, né? Porque ele vai contar um pouco da história dele. Talvez você não conheça a história do Paulo, da onde ele veio, qual é a cidade, enfim, como é que é essa questão da vida dele. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, conversar sobre um pouco sobre política, enfim, trazer assuntos que para vocês sejam legais. Antes que a gente faça isso, tá aqui uma lembrança para você, que é um chocolate da Sweet Party, né? Que é o do Pense Nisso Podcast. Tem ali um chocolate nosso, tem uma caixinha de chocolate com os pontos turísticos de Curitiba, bem legal. A Adriana Strauss, a chocolateria dela, nos ajuda, é nossa parceira aí. Obrigado, tá bom? Fico feliz. Tenho certeza que esse não engorda, né? Eu não tô podendo. Não, esse chocolate é bom, esse é o cara. bom. O que engorda é outra coisa. Só porcaria engorda. Só porcaria engorda. Mas vamos lá. Quem é o Paulo Martins, cara? Vamos começar aí. Quem é você? Primeiro, acho que o Paulo Martins é um sobrevivente, né? Assim como boa parte dos brasileiros. Alguém que tem que lutar dia a dia pelo teu espaço, para fazer a vida andar. Eu não sou um curitibano, né? A gente estava falando aqui sobre as personalidades de Curitiba e tudo mais. Eu me tornei um curitibano. Hoje você é por adoção. Por adoção. Escolhi Curitiba. Tem gente... Isso é especial. Isso é especial. Tem gente durante a campanha que vinha com coisa maldosa. Você nem do Paraná você é e tal. Eu sou sim. Eu escolhi Você escolheu estar o Paraná. aqui. Quando você nasce, você não escolhe. Você cai onde deu. Eu nasci em São Paulo e escolhi viver no Paraná. E sou muito feliz aqui. Que escolheu viver e trabalhar por aqui. Trabalhar, que me deu meus amigos, minha esposa, minha filha. Enfim, óbvio que eu sou curitibano e paranaense, né? Mas vim para cá para estudar, ainda menino, né? Meu pai é um policial civil do estado de São Paulo, aposentado já está com quase 80 anos. Minha mãe é dona de casa e eu queria ser jornalista. No interior não tem estruturas para isso e tudo mais. Você é Presidente Venceslau, né? Porque eu nasci em Presidente Venceslau, isso fica lá no Oeste Paulista. Quando você pega aquele mapa de São Paulo, com as mãozinhas assim, tá lá na pontinha esquerda. E depois
Mas eu fui com 5 anos para Mirante do Paranapanema, que meu pai foi transferido lá, que é uma cidade bem pequena, onde o MST começou a destruir tudo ali, no início dos anos 90. Fiquei lá em Mirante até os 14 para 15, não tinha 15 completo ainda, que eu fui para Presidente Prudente, aí eu fui sozinho já, fora da casa dos pais, terminar o colégio e tal. E depois vim para Curitiba para fazer jornalismo na PUC, onde eu havia passado no vestibular naquela época. E fiquei. Não saí mais. A família ainda vive no interior de São Paulo e tal. E eu construí a minha família aqui. Você pegou como base aqui. Me adaptei, entendi. Quando a gente vai para um lugar novo, você tem um grande estranhamento, né? Sim. E do interior para uma capital. Nossa, isso já é para tudo. Mas para Curitiba, naquela época, nós estamos falando do ano 2000, Curitiba era muito menos cosmopolita, né? Era muito mais aquela Curitiba raiz. Sim, bem raiz. E o choque cultural para mim foi bem grande. Era muita diferença, né? Muita diferença com a visão de mundo das pessoas, o jeito de se comunicar, o jeito de se entender, as gírias, o sotaque. Para mim, parecia que eu estava num lugar que falava algo parecido com o português. Aquele negócio de piá para você era um negócio... Você vai pegando a vina, né? A vina, piá, bolacha. O primeiro cachorro... Bolacha se fala em São Paulo também. Fala também. Mas o primeiro cachorro quente que eu fui comer em Curitiba, o cara perguntou, 1 ou 2 vinas? Vina? Eu comi cachorro quente a vida inteira, nunca comi com vina, não sei o que é isso. Falei pro cara, sem vina. O cara, não, sem vina eu não te vendo. Sem vina não é cachorro quente, não, claro que é, eu comi a vida inteira assim. Aí entramos numa discussão até ele me mostrar o que era uma vina. Eu falei, 2 vinas. 2 vinas. Porque eu tava, claro, com a cabeça aberta. Você tem que ir tentando entender o lugar e não contestar a cultura do lugar. Quando você vai conhecer, ou vai viver, ou vai morar. E fui assimilando as coisas e assim fui me tornando um curitibano. E uma pergunta, você que veio de fora e sentiu, principalmente naquela época, essa diferença de cultura, né? Você sentiu aquela questão dos caras serem fechados? Porque para mim isso é lenda. Não, o curitibano é muito fechado, não se relaciona e tal. Você que veio de fora, como é que foi a sua recepção aqui? Eu senti, sim. Você sentiu esse baque? Senti essa reserva. As pessoas ficam mais na delas, pegam o elevador no prédio... Às vezes não tem um bom dia, às vezes tem. Ainda mais você que veio do interior, né? No interior o cara é muito comunicativo. No interior as pessoas se relacionar elas são até invasivas. Demais. Sabe? Às vezes até invasivas. E aqui não era tão assim. A próprio ambiente na universidade mesmo, você já tinha pessoas que se conheciam, que vinham do cursinho ou que estudaram junto no colégio. Eles já tinham uma turma mais fechada, não era você veio de um lugar totalmente tão simples entrar. E eu vim totalmente sozinho, totalmente diferente. Mas consegui. O que eu já disse, não é ficar contestando ou se vitimizando, não. Eu vou entrar no fluxo. Entenda que você vai ser aceito, que você vai entrar, vai se adaptar. Hoje eu também não fico invadindo o espaço do outro, né? É normal, sabe? É uma característica, um lugar mais frio, uma coisa um pouco mais europeia, e também uma cidade grande, onde você realmente... procura se expor um pouco menos. É um conjunto de situações que formam isso, né? Então, é mais fechado? Eu acho que é. Isso é um problema? Não. Muito simples. E depois tem outra, né? Eu penso assim, que quando você cai no gosto, já era, né? Aí vira da família. Essa história de ser aberto ou fechado é só o primeiro contato. Depois disso, o que faz você ter um amigo depois é você ser confiável, é você somar... É você ter decência, ter alinhamento de valores com aquela pessoa. Essa questão de aberto ou fechado só talvez leve um pouquinho mais de tempo para você chegar a essa coincidência de coisas. É só isso. Tanto que eu em Curitiba, cara, eu tenho amigos aqui, assim, amigo irmão de... Aliás, não dá... Talvez irmão nem seja a palavra, que a gente vê tanta família às vezes aí que vive em conflito. Que mas nem caras irmão, assim... Não dá pra considerar como irmão. Sabe aquele cara que faz um sacrifício por você? Sei. Não é sacrificar mesmo, é deixar de fazer algo que é bom para ele para fazer algo bom para você. Eu tenho amigos nesse nível que não cabe nos dedos das minhas mãos. A maioria das pessoas, elas às vezes morrem sem ter um amigo assim. Eu tenho vários. Tem alguns. Vários, mas tenho mesmo. De momentos super difíceis da minha vida que eles faziam de tudo por mim. E eu não tinha nada a oferecer a eles além da minha amizade. Então, isso tudo eu consegui em Curitiba. Legal, então, muito bom.
tenho nada a reclamar daqui. Absolutamente Ótimo. nada. Só agradecer. E tanto que você adotou isso aqui como tua cidade. Sim, e acabou. amo viver aqui. E defende os interesses daqui, do Estado e tudo mais. A cidade me deu a honra, junto ao Estado, de ser representante deles depois. Da cidade do Estado. É legal. Então, algo que eu agradeço muito por ter acontecido. Tenho muita honra disso. E quando você se formou na academia, na universidade, você decidiu trabalhar como jornalista. Aí é que tá, eu não me formei. A minha história é confusa com isso. Eita. Aí. Não sou formado. Então conta aí. Eu tava fazendo Senta que lá vem a história. E eu não tenho problemas com os livros, eu tenho problema com a sala de aula. Você e 80% da população brasileira. Pois é, eu gosto muito de estudar, sou um cara estudioso e tudo, mas eu não tive a devida paciência com as coisas. E eu não Tem falo um isso método como... de aprendizado diferenciado. Vamos dizer pode assim. ser assim, eu não falo isso com grande orgulho, não. Essas coisas só tornaram a minha vida mais difícil, sabe? Porque você cumprir o que é regular, o que a maioria das pessoas fazem como básico, te inclui no jogo. Você não sair desse jogo e ter que construir tudo por fora, te impõe dificuldades iniciais. Então eu fazia jornalismo na PUC, aí eu não estava achando que o curso estava correspondendo à minha expectativa, fiquei na dúvida. E assim, não estou aqui culpando o curso necessariamente, mas talvez a minha imaturidade... A tua expectativa não estava sendo atendida com aquilo que se esperava. Tudo. E eu muito menino, sozinho aqui, sabe? Sem ter o pai e a mãe para conversar todo dia, ou estando num mundo que era um pouco mais complexo, que é o mundo que eles alcançavam também, que eles são pessoas simples, do interior, de cidade pequena, vieram do trabalho da roça e tal. E então eu tinha que tomar minhas decisões sozinho e talvez eu não estava tão maduro assim para isso. Então aí eu decidi largar o curso. Conversei com a família, não quero, tal, não vai dar. Aí fiz vestibular de novo, passei em publicidade e propaganda. Eu fiquei ainda na comunicação. Aí fiquei mais um ano lá e tal. Também não é isso que eu quero. Aí fui fazer direito, fiz vestibular para direito, passei no direito, aí estava fazendo direito. Mas aí eu já naquela ânsia de me livrar da família, de ser um peso financeiro e tudo mais, tentando me virar, falei que eu não precisava mais de ajuda e tal. E na ânsia de saber o que eu sabia que meu pai estava fazendo um sacrifício. Aí acabei não conseguindo me virar sozinho naquilo, aí tranquei a matrícula na faculdade também. Não terminei também, não tinha mais dinheiro para fazer. Aí fui trabalhar. E já trabalhava em escritório de advocacia, já trabalhava, tinha trabalhado no Tribunal de Justiça, mas estagiário e tal. E ainda tendo que faculdade, pagar aluguel e tal. Comida, transporte. Então, fica pesado. Foi um período pessoal assim, muito difícil. Hoje eu olho e vejo que eu realmente não estava sabendo lidar com isso. E eu mesmo criei muitas dificuldades. Tá? Poderia ter sido mais fácil, eu tivesse talvez dialogado melhor com os meus pais e tudo mais, mas eu não quero ser um problema. Você foi se colocando assim, não quero te incomodar. Eu que me ferre. Eu fui gerando, e eu que me ferre, exatamente. Foi isso que aconteceu. Chegou o ponto que eu não tinha mais o que fazer, aí me desviei completamente disso, aí fui trabalhar, arrumei um emprego no grupo Casa China, que eu já conhecia, né, alguns deles, porque tinha feito um curso antes. Aí fui trabalhar com eles, mas fui trabalhar assim, fui no caixa, fui ser repositor e tal. Isso que ano? Isso em 2007, 2008, por aí. Fiquei um tempo lá, até fiquei gerente de uma das lojas depois, e eles são pessoas muito boas, assim, e queriam que eu permanecesse lá, porque eles é um negócio, tem uma estrutura familiar que precisa de confiança. Sim, e tudo mais. É bem isso. Chegou um momento que eu estava ali mexendo com parte do dinheiro deles e tudo. Eles queriam que eu permanecesse, fizesse uma carreira no grupo, mas eu falei, não é o que... Não vim pra cá pra isso, sabe? Não vim pra cá pra isso e tudo mais. Aí até que um amigo meu, ele foi fazer um programa numa rádio AM. E ele falou, me ligou, cara, eu vou fazer um programa e tal. Tu é um cara que fala bem, tem conteúdo pra caramba, vem participar comigo um dia. Aí eu fui lá. Aí, brincadeira tipo essa, assim. Abri o microfone e tal, comecei a falar, terminei, parecia que eu tinha tomado um banho, sabe? Falei, é isso que eu tenho que fazer. Eu tô fazendo tudo errado.
Eu estava certo lá atrás. Lá atrás no jornalismo. E eu, por uma fraqueza de momento, eu me desviei, por isso não me encontrei mais. Então eu tenho que... Isso já tinha se passado 9 anos na minha vida. Para ver como a gente se perde às vezes no caminho, como a gente se perde. Mas também foi um puta aprendizado, né, Claro, cara? foi uma moldagem, né? uma forja muito forte. Porque nesse período todo, tive contato com muita coisa, aprendi muita coisa e tudo mais, mas tive um desgaste pessoal muito grande. Eu, olhando assim, hoje para trás, naquele momento, eu estava sofrendo uma depressão, com certeza. Tá? Se eu fosse diagnosticado naquela época, se eu fosse procurar ajuda, 100%. Não, total, 200%. Hoje eu sou casado com uma psicóloga, então esse é um assunto recorrente em casa e eu vejo as características, as coisas total. Eu estava num estágio pesado. Estágio grave. Alto, então, quem está sofrendo, às vezes não se entende, procure ajuda. Eu consegui sair sozinho, tá? Consegui sair sozinho, e com a ajuda de Deus. Mas procure ajuda, seria mais fácil. É mais importante, eu não tinha noção nem disso. Isso na época você estava o quê? Já estava com 27, 28, por aí, né? Eu sou de 81. Mas foi um período longo, tá? Eu tô falando aí de um... Muito rapidamente, de um período extenso, de um período extenso. Eu acho que teve aí uns 4 anos dessa fossa pesada, assim. E o duro que você não percebe que você tá. Você vai afundando o furacão tá girando, você tá dentro. A tua referência tá girando junto, você não sabe que você tá. O dia que nós estamos gravando esse podcast, ainda é o mês de setembro, né? E até teve um podcast que nós gravamos esses dias, que foi ao ar, inclusive, né? Nesse dia que nós estamos conversando aqui. Aí você vai ter mais ou menos uma ideia de quando que a gente está gravando esse dia. Falando sobre o Setembro Amarelo, né? Que é a questão do suicídio, enfim. Nós enfatizamos muito essa questão de você precisa procurar ajuda. Não fique em silêncio. Isso. Fale. Porque se falar é importante. Né? Ótimo. Como você teve do lado de cá e você não falava, você percebeu esse peso, né? E foi assim, como eu sempre fui autodidata, acho que para tudo, eu acabei me autoterapeutizando e consegui, por um milagre, me livrar disso e, enfim, retomar minha vida. Aí, quando eu percebi que era no jornalismo, na comunicação, que era o meu caminho, eu falei, tá, como é que eu recomeço agora? Não sou mais tão menino, não estou na faculdade, não, eu preciso voltar para a faculdade para matricular na faculdade, conseguir um estágio na área, começar do zero mesmo. Começar de novo. Não é nem recomeçar, é começar. Eu vou bater na porta aí, porque esse meu amigo que tinha um programa de rádio, a rádio faliu em seguida, um mês depois e tal, não deu nada certo lá. Só foi para te dar o gostinho e dizer, esse é o lugar que você tem que estar. Exatamente. Deus é fera, né? Incrível, né? Deus te coloca no negócio, é aqui, ó. Incrível. Aí eu tinha um pouco de dinheiro, voltei fiz vestibular de novo, para jornalismo de novo, olha só. Aí fui para a faculdade, sabedor que eu só tinha dinheiro para fazer 2 semestres. Então, eu tinha 1 ano para resolver a minha vida e ser contratado, porque não ia dar para ficar. E já tinha jubilado todo o teu tempo, você conseguiu aproveitar algumas coisas? Não, aproveitei nada. Recomeçou mesmo. Comecei tudo. Aí, com acho que 5 meses, eu consegui um estágio na Rede Massa. Fui lá atrás e tal. Apesar de também já conhecer pessoas de lá do grupo, mas não é assim, né? Coloca aí tudo mais. Não é tão simples. Né? Fui lá, enchi o saco das meninas do RH. Na época era a Mariana, a Jacilene, a Carol, eu lembro, a Ruth. E preciso de uma oportunidade. E a minha característica era péssima, né? Porque eu já estava com quase 30 anos, 28 anos, sei lá. O jogador de futebol estava aposentando. Tava fora e querendo começar. Pô, tá na cara que o cara é um problema, né? Aí, tava lá, fiz uma entrevista e encontrei o diretor-geral, que era o Acácio Costa. O Acácio hoje é vice-presidente da CNN. E falei com ele, falei, cara, eu preciso de uma chance. Não ia perder a chance de falar com o cara, né? Aí ele falou, mas você tá em que ano? Não, eu tô no primeiro e tal. Não, muito novo, muito cedo e tal. Volta depois, quando você tiver em outro nível. Em outro nível. E saiu andando e eu andando junto assim com ele. Eu falei, faz o seguinte, sobe lá na tua redação, escolhe o melhor, escolhe o assunto e põe para debater comigo. Você vai ver quem que é novo. Eu já tava perdido mesmo.
Aí nisso entra na sala Aí falou, pô, ousado esse rapaz. entra na sala o Denian Couto, que hoje também é deputado estadual, que era o chefe de jornalismo na época. E o Denian entrou com um problemaço, assim, para falar com o diretor dele. Eu me interferi no assunto. Acho que tem que fazer isso. O cara olhou para mim assim, quem que é você para estar falando? Quem que é você? Aí o Acácio olha para ele e fala assim, ele é seu novo estagiário. Pelo jeito ele não respeita muito hierarquia, não, você vai ter problema. Foi assim que começou? Foi, me contratou. E... Fera demais. Aí eu cheguei lá, primeiro dia, tinha um quadro no programa Tribuna da Massa, que eles iam lá na Praça Rui Barbosa, que chamava Gente Procurando Gente. Eu lembro As pessoas disso. tinham parentes desaparecidos, Eu lembro eles ficavam disso. lá. Aí eles me colocaram para anotar o nome das pessoas lá. Fui lá e beleza. Trabalhei lá 1 dia, 2 dias, 3 dias. E aí fiquei pensando, como é que eu vou mostrar que eu faço a diferença? Que eu faço com alguma isso coisa aqui. né? Que eu não tinha tempo. Cada dia era um dia menos para mim. Porque quando você é estagiário, se você não estiver matriculado na faculdade, você não consegue renovar o contrato. Exatamente. Tá? Teu vínculo é relacionado vinculado à universidade. ao estudo, exato. Aí surgiu uma oportunidade, porque o outro estagiário, que já era o estagiário sênior, que é o Mark Souza, que é a âncora da Jovem Pan e da RIC, repórter nacional da Record hoje, Domingo Espetacular e tudo. O Mark Souza conseguiu um outro, ele era estagiário também, mas já estava há anos lá. Ele conseguiu um estágio na CBN. E aí, para a direção da Rede Massa, para ajudar ele, mudou ele de horário e livrou o horário da madrugada. Aí me chamaram, assuma a madrugada. Que era o que? A gente fazia aquele jornalismo raiz, ficar ligando para a polícia, para o IML, ver as notícias, tudo, ver notícias, para sair para a tribuna. Ouvindo tudo para você direcionar as tuas equipes de jornalismo que estão na rua para eles fazerem a reportagem dos fatos. Então chegava na TV de madrugada e tal. E assim ia. E paralelo a isso, ia acontecendo as coisas, eu ia escrevendo artigos, e peguei o e-mail da direção inteira e eu ficava mandando, entendeu? Os meus artigos para a direção toda, que eu queria que eles vissem. Já estava exercitando a política lá, né? Eles tinham que me ver, eu queria ser visto. Eu era um cara que estudava muitas coisas do negócio, assim. Então, eu achava que eu tinha o que mostrar. E não ia ficar esperando alguém um dia olhar. Eu tinha que... ele faz alguma coisa. Não, vamos lá. Aí, depois foi surgindo... A Rede Massa começou a fazer o programa de esporte. Aí eu fui ser estagiário ali do programa de esporte. Daqui a pouco fui auxiliar no outro programa. Em pouco tempo eu estava participando de todos os produtos da casa. Exato. Aí acabou o semestre, acabou o meu dinheiro. Eu cheguei no diretor e falei, olha, eu não vou mais continuar a faculdade, mas eu queria ficar trabalhando aqui. Mas desse jeito você não consegue me contratar como estagiário. Então, ou vocês me contratam como profissional, ou eu vou ter que sair. Aí eles me contrataram como profissional, produtor ainda. Eu fui jornalista profissional depois. Ainda. Fiquei ali um bom tempo também como produtor. E já chamando mais atenção. Depois, aí já estava como jornalista já. Já tinha subido. A Rede Massa fez estava com o programa de esporte e enviou os comentaristas para a Copa da África, em 2010. E o programa tinha o Paulo Rink, o finado Dionísio Filho, o Capitão Hidalgo, essa turma toda aí. E eles foram Eu vi esses caras jogarem mal. Alguns deles foram para a África, o Paulo Rink ficou. O Mauro Miller apresentava o programa, gente boníssima. Tá lá até hoje, eu acho. E aí deu um problema, o Mauro Miller teve um problema um dia e em cima da hora não pôde vir, não sei se teve um problema de saúde, não sei como é que foi. Não tinha quem apresentasse o programa. Aí os caras, como é que vamos fazer? Aí levantou a mão. Apresento. Como assim, você nunca fez? Eu tô vendo aqui todo dia. Mas eu vou fazer, eu vou resolver. Eu não tinha a menor ideia se eu ia conseguir fazer ou não, mas eu tinha que arriscar. Tinha que fazer. Aí, então vai. Aí me colocaram no ar e eu apresentei, estreiei na TV assim. Desse jeito? Desse jeito, numa decisão em cima da hora. E funcionou bem. Depois o Mauro Miller voltou em seguida, no dia seguinte. Ou acho que foram 2 dias que eu apresentei. Mas aí fiquei como comentarista e fiz a Copa inteira.
E funcionou legal, estava tendo um retorno de público legal, estava todo mundo feliz, assim. E isso que é legal no ambiente da televisão, sabe? Por mais que, às vezes, a redação ou redações seja um ambiente de grande concorrência, assim, e um ambiente, às vezes, difícil, mas a parte técnica e, às vezes, até parte da redação também, e foi isso, no meu caso, para ser justo com todo mundo, eles gostam de trabalhar com talento. Então, quando eles reconhecem um talento, o pessoal fica empolgado. Se empolga e ajuda, né? É um meio que tem muita gente vocacionada. E ajuda, né? Porque é muito difícil. E aí todo mundo empolgado, assim. Aí eu falei depois, eles queriam que eu permanecesse no esporte. Eu falei, não, eu quero ir para o jornalismo geral, política, economia e tal, porque eu me preparo para isso. Eu não quero ficar restrito ao esporte. Aí, então, a Rede Massa tinha o Jornal da Massa, que era praticamente um debate ali das 7 às 8 da manhã, que era apresentado pelo próprio Denian Couto, tinha a Ruth Bolognese, o Ogier Buch, o Hernani Buchmann na época, que era um publicitário premiado. E aí eu fui produzir esse jornal. Dirigir esse como diretor executivo, né? Desse jornal e me familiarizando com o produto. Depois passou um tempo, como eram 3, às vezes tem que faltar um, aí eu passei a substituir, até que sempre tinha bom retorno de público, aí acabei ficando efetivado ali. E naquele espaço, aí eu consegui um grande destaque a partir dali. Legal. Depois ajudamos a criar o SBT Paraná, e eu fui ser cronista do SBT Paraná também à noite, então ficava à noite e de manhã. E marcou muito o Jornal da Massa, porque estava assim, começando as redes sociais no Brasil, em uso massivo, vamos dizer assim, né? No pós-Orkut, Facebook, estava começando a ficar popular, as pessoas começando a usar o YouTube, banda larga mais expandida. Sim. E era o auge do governo Lula, governo do PT, toda a imprensa domesticada por eles e tal. Aí eu surgi ali, garoto, fazendo o contraponto a isso. Fazendo contraponto a isso, né? E foi aí que surgiu a política? Então, ela decorre disso, né? Eu nunca imaginava... Porque até aqui a gente está conversando sobre a sua história, e para você ter uma ideia que está nos assistindo, né? Você percebe que tem condições de você chegar? Era improvável, né? Era improvável você chegar onde chegou. Completamente. É improvável, e você chegou. Eu achava isso. Até você acreditava. Uma das razões que me fez desistir da faculdade de jornalismo, inclusive, é que eu achava que eu não ia conseguir competir. Não tinha como. A comparação. Eu estava me subestimando. Você estava se comparando, dizendo que não tinha condições. Primeiro que eu já achava assim, nossa, eu sou lá de Mirante do Paranapanema, você chegar na televisão é algo que você não sabe nem os caminhos. É inalcançável. Né? E na faculdade, eu via os colegas que, poxa, gente que fez intercâmbio, outro lá falava 3 idiomas. Como eu vou competir com esses caras? Assim, E é um pensamento que prende muitas pessoas. É um pensamento bobo. Pelo menos em termos de destaque público, acho que hoje daquela turma, acho que eu sou o que mais tem. Pode ter outros que estão felizes e bem-sucedidos, eu não sei. Mas em termos de público... Hoje você tem uma posição bem diferenciada. Sim, certamente. Só que quase que o teu pensamento te afasta disso. Você vê como a gente se auto-sabota. A gente tem que se policiar com isso. E assim como na política, eu sempre achava, mesmo eu já na televisão fazendo sucesso, e estava fazendo muito. O vídeo meu no Facebook naquela época, o vídeo que dava assim 30 mil compartilhamentos, considerava um fracasso. Porque você estava lá, quando a gente estava conversando até na gravação que eu fiz hoje também, que a pessoa veio no YouTube quando era mato, né? Você chegou nesse tempo também quando o negócio era mato. Exatamente. Postava lá tava nascendo. E fazia sem técnica nenhuma e as coisas aconteciam. E a repercussão traz também responsabilidade, né? Total. Então, aí houve o governo maior anunciante do mercado, então ele começa, especialmente, e o governo do PT tem dificuldade em lidar com o pensamento diferente, né? Então começaram a chegar os recados na emissora, aquelas coisas todas e tal. E aí o Jornal da Massa estava um produto enorme já, com isso tudo. E houve um grande movimento de ataque a quem já era crítico. Aí ele tinha destaque na época, eu e a Raquel Sherazade, que era do SBT Nacional, que depois virou petista, mas na época não era. E ela acabou perdendo o espaço dela de opinião.
Aí eu também fui afastado do jornal, e achei a emissora, todo mundo meio vítima desses recados de intimidação, matei no peito junto e tudo. Aí houve uma repercussão muito grande, nós acabamos voltando depois, mas eu percebi que eu tinha me tornado um problema, assim. Se você tem um ambiente hostil do ponto de vista comercial, você está se inviabilizando como profissional. E eu estava muito novo para isso, me aterrorizava as tentativas de controle da informação que o PT queria, como o que eles chamavam de Plano Nacional de Direitos Humanos, que previa ali intervenções nas rádios e TVs que o governo ia ter que aprovar até quem seria contratado ou não. Havia um soviético que eles iam criar. Está tudo documentado isso. Isso naquele tempo, né? Naquele tempo. E eu explicava aquilo e ninguém me entendia, os próprios empresários de comunicação não entendiam e eu ficava angustiado. E aí me senti comprometido profissionalmente, falei, quer saber, já que eu tô com a carreira comprometida, meu sonho era chegar em rede nacional, então não tinha o sonho de ter mandato. Eu achava que me tornando grande na mídia, eu me influenciaria mais do que com mandato, eu poderia influenciar vários mandatos. Sim. Não só ter um. Eu não tinha ambição de poder, não sei o quê. Mas acabei tendo que ser na saída. Eu preciso de um microfone, eu preciso ter como meios para brigar. E aí resolvi ser candidato a deputado federal. Faltava alguns dias para a convenção, porque eu tinha uma filiação de uns 10 anos atrás ao PSC. E falei com eles, e aí eles, não, vem completar a chapa aqui, ninguém me dando a mínima atenção. Mínima. Aí aprovaram o meu nome lá na convenção, aí eu entrei no meu carro e falei, tá, sou candidato, o que eu faço agora? Aí eu percebi que eu não tinha a menor ideia do que era uma campanha, que eu não tinha meios para fazer uma campanha. Aliás, eu já sabia que eu não tinha meios, mas agora eu preciso dos meios, você vê que eles não estão com você. Mas se é na política partidária, como é que você consegue se eleger chegando assim, né? Então, cara... Porque na realidade a ideia é que você arrastasse os candidatos mais poderosos, vamos dizer assim. Eles entendiam, como é que a política, ela entende o pessoal da época. Agora, veja, eu fui o primeiro a usar redes sociais para isso, de forma mais consistente. Consistente numa campanha eleitoral. Os outros ninguém dava bola, eles achavam até que nas redes sociais nem eram pessoas praticamente. Então, o cara, para avaliar o potencial de um candidato nessa época, tem muita gente assim ainda hoje. Mas entendem que há outros meios. Naquela época, não se entendia. Entendia que havia um único meio. Olhava assim, quanto de dinheiro o cara tem? Quantos prefeitos apoiam ele? Quantos vereadores apoiam ele? Quantos departamentos aí de regionais da prefeitura de Curitiba apoiam ele? Nenhum. Então o cara não vai se eleger. Não vai se eleger nunca. Era assim. E você chegou assim, né? Eu cheguei sem nada. Então ninguém dava mínima para mim. Ninguém dava mínima. E foi emocionalmente muito difícil para mim lidar com isso. Que você lida com o desdém das pessoas e machuca, né? Você chegar num lugar, tá os caras lá cheios de bandeira, não sei o quê. Eu não tinha santinho. Eu fui ter material da minha campanha de 2014 e faltavam uns 30 dias para a eleição. Não tinha. A foto eu ganhei. O Alberto Sabino me arranjou a fotógrafa que era a esposa do empresário da Soft, fazer foto para mim, sabe? Eu mesmo ia na gráfica buscar a minha caixinha lá com o santinho. Até um menino da gráfica me entregou e falou, você até parece o candidato. Sou eu mesmo. Sou eu. É verdade. Porque eles fazem a caixa e colocam um para fora. Em cima para dizer de qual pra dizer de qual é. E era assim. Aí eu tinha o Facebook. Fui e coloquei no Facebook. Olha, decidi ser candidato. Não sei fazer campanha, não tenho recurso para fazer campanha, preciso da ajuda de quem acredita no que eu estou defendendo. Eu era o único numa TV que defendia, praticamente o único, que defendia privatizações, um discurso claramente anti-aborto, contra a legalização de drogas, um discurso liberal conservador, desarmamento, direito de porte de arma, tudo isso que hoje, graças a Deus, um monte de gente defende, inclusive com canais no YouTube e tudo mais. Na época não tinha isso na mídia. Não tinha. Tá? Todas... privatização, nada. Não tinha nada. Isso era tudo tabu. Eu enfrentei todos esses tabus. Inclusive, outro dia eu fui dar uma entrevista numa rádio, nem lembro qual que era, e aí um cara falou assim, você foi o primeiro cancelado do Brasil.
Falei, por quê? Não, porque dessa época e tal. Ele me acompanhava. Eu não sei se foi o primeiro, mas certamente um dos primeiros. Um dos primeiros a serem cancelados. Porque eu enfrentei reações de todas essas minorias organizadas da época. De direitos homossexuais a defesa dos animais. Tudo, todas elas. Índio, tudo. Porque estava colocando ali uma outra visão. É um ponto de vista diferente. E aí, então, as pessoas, quando eu coloquei que era candidato, elas se voluntariaram. Eu lembro que 1.149 pessoas, se eu não me engano, se colocaram lá a mensaginha com endereço e tal, para receber o materialzinho de campanha. A distribuir. Porque você tinha uma vantagem que, por causa da TV, você era conhecido de alguma forma. Sim, por uma parte do público, né? Uma parte do público te conhecia. Mas você precisa comunicar para o teu público que te conhece que você é candidato. Pois é. E aí na candidatura você não está na TV. Você não está na TV. Aí, aliás, você sai da TV e você não pode falar nada. Você não pode falar nada. Então esse é o desafio de uma campanha. Não basta Como é que você alcança esse Não basta ser conhecido. Na campanha você tem que mostrar para as pessoas que você é candidato. Eu não consegui contar para todo mundo que me conhecia que eu era candidato. Com toda certeza não. Com toda certeza não. E mesmo assim, ninguém dava nada. Eu sei que tinha grupos aí de até conhecidos meus que faziam um bolão aí, né? Que falavam, vai fazer 2.000 votos, 5.000. Então, não tinha nada. Não enxergavam como. Aí abriram as urnas, eu tinha... Aliás, antes disso, teve até um episódio, esse foi bem marcante. Tinha um cara aí que estava gastando um monte de dinheiro na campanha para deputado federal. Aí o Ratinho Júnior, ele era candidato a deputado estadual. E você é federal. E eu federal. Aí ele foi e organizou uma carreata na região metropolitana. E eu fui lá. Cheguei lá com o meu carro, parei o meu carro, santinho no bolso, e fiquei ali esperando, né? Tava os caminhões parados e tal. E aí os outros candidatos vão chegando. Aí chegou um cara que estava gastando bastante dinheiro, chegou em mim, e aí, tudo bem e tal. Aí qual que é a tua expectativa? Falei, cara, eu tô fazendo a minha campanha do jeito que eu posso. Espero me eleger. Não sei quantificar o número de votos. Não, porque eu tô vendo aí, mas você quer ser vereador, né? Não, eu quero ser deputado federal. Porque eu tô eleito. Agora, a minha meta é chegar a 140 mil votos. Porque eu já gastei tantos milhões e agora na semana final vou gastar mais 2 milhões e tal. E só milhão a conversa do cidadão. E eu pensando nos meus reais. E eu pensando ali, meu Deus do céu, tô morto, tô acabado. O cara acabou comigo. Aí me recompus e fui lá fazer os meus santinhos e tal, meu trabalho. Ok, quando abriram as urnas, eu tinha 64 mil votos e esse cara tinha 4. Ele tinha dinheiro, mas eu tinha a força das ideias. Não sei onde ele está hoje. E depois fiquei como quarto suplente, conta de legenda, mesmo fiz mais votos que alguns eleitos. Porque aí que entra a questão do partido, né? A legenda puxa. Isso. E aí permaneci, fiquei um tempo fora da TV, depois voltei. Esse foi um período assim, eu tinha adquirido um tamanho político, mas aquilo também eu não soube fazer algo daquilo. Produtivo daquilo. Eu fiquei um tempo meio perdido. Aí surgiu umas movimentações políticas, que um queria ser secretário e tal. E aí dava para eu assumir o mandato. O governador era o Beto Richa. Aí nós fizemos me convidou, falou, olha, Paulo, eu posso até nomear um deputado aqui para ser secretário e você assumir, mas aí eu vou estar tirando um da bancada do PSDB, o PSDB não quer que reduza a bancada. Se você vier para o PSDB, aí você me dá condições políticas de fazer isso. Aí eu fui para o PSDB e sou grato ao governador Beto Richa que fez esse esforço na época para eu assumir o mandato. Fazer esse trabalho. Sim. E esse é um jogo político. Isso chama-se política real. Isso é política real. Assumi o mandato e era a 30 dias do impeachment da Dilma. E nesse interim, nesse período aí de 14 a 16, eu fui um dos caras que começou a organizar os movimentos de rua contra o governo do PT. A partir de São Paulo e tal. E depois, então eu estava ali crítico na TV, depois participei nas ruas, 1 milhão e tantas pessoas na Paulista, eu era um dos organizadores disso e tudo mais. E terminei na Câmara votando
impeachment da Dilma. Acho que nenhum outro brasileiro teve a experiência nos 3 estágios. Nos 3 níveis. 3 níveis. Então foi um mandato ali muito intenso. Eu fiquei até outubro, apenas foram poucos meses, mas que eu consegui apresentar, por exemplo, a proposta para acabar com o imposto sindical, que depois entrou na reforma trabalhista, que fez grande diferença. Abrir o mercado aéreo para o capital estrangeiro, que no Brasil era fechado. Então, você está vendo aí agora algumas empresas surgirem. Tem a ver com o trabalho que foi feito lá atrás. Tudo isso. E muitas outras coisas. Então, foi muito intenso, foi muito legal. Eu curti Foram muito 8, 10 meses mandato. de trabalho intenso. Muito, 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 muito. E brigamos muito lá. Então, assim, eu amadureci muito, tanto politicamente como pessoalmente, naqueles meses. Muito. Aí depois, enfim, mudou-se de novo. Eu voltei a ser suplente de deputado. Assumi uma função de representação no governo do Paraná, em Brasília. Você vê que legal, né? O respeito que eu tinha conquistado na Câmara era tão grande, assim, eu tenho orgulho disso, que a bancada de São Paulo conversou com o governador deles na época, que na época era o Alckmin, e vieram me consultar se eu aceitaria ser secretário por São Paulo. Aí eu falei, não posso. Honra-me muito, mas... Não dá para tomar, já que você adotou aqui. Não dá. E tem todo um interesse também. Não dá. Meu compromisso que eu... Tá assumido aqui. Era aqui. Aí eu acabei assumindo pelo Paraná, mas não me dei bem com a função. Vi que eu não ia conseguir desenvolver o trabalho que eu queria, e saí 40, 50 dias depois. Assim. Mesmo precisando do cargo, vamos dizer assim. Mas beleza, vou me virar de novo, mas eu não achei que era o certo eu continuar. E voltei ainda a trabalhar na SBT, e aí fui organizar minha campanha de deputado federal. Outro mandato e tal. Aí me elegi, dobrei os votos. Fiz um mandato bom também, tanto que fui premiado em todos os anos como um dos melhores parlamentares da Câmara. Então, é interessante, eu estava vendo algumas coisas assim. Por exemplo, né, nós temos lá a cota parlamentar. Né? Você é um dos caras que foi considerado o terceiro no Brasil que a menos consumir esse valor. Né? E aí nós estávamos conversando agora há pouco, 2 deles, na verdade, eram de Brasília e não tinha viagem. Né? Você teria ficado em primeiro. Como é que é isso, cara? Como é que o cara consegue desenvolver um negócio desse? Cara, é questão de postura, coerência, respeito. Enfim, há várias formas de trabalhar. Não estou dizendo que quem gasta mais está necessariamente desrespeitando. Não, você tem uma forma de trabalhar. E um compromisso que você assume. Eu sempre fui um crítico do excesso de gastos públicos. Defendo a diminuição do Estado, essas coisas todas. Poxa, então... Se você critica quando assume e começa a fazer igual, vai perder sentido. O orçamento que está à minha disposição, eu tenho que dar exemplo. Então, eu tenho que trabalhar com austeridade no meu gabinete, como se o dinheiro fosse meu. Aliás, se o dinheiro fosse meu, se eu quiser estourar ele, eu estouro. Aquele não é meu, né? Exatamente. Você foi contratado para gerenciar esse dinheiro. Exatamente. Então, eu tenho que fazer bom uso dele. Então, eu cuidava o máximo possível para economizar. Por mais que essa economia não venha a dar um resultado financeiro que venha a fazer diferença, mas moralmente eu acho que faz, porque esse era o meu discurso. Né? Então, congruência, né? Entre fala e ação. Exatamente. Congruência é extremamente importante. Essa é a minha forma de trabalho, é o meu procedimento político. Então, fiz assim, acabei sendo um dos caras mais econômicos e entreguei resultados. Outros precisam de outras formas para entregar os seus resultados, ou não, cada um que julgue, o eleitor é que julgue. Né? Tem gente que não foi eleita com esse discurso, então não tem esse compromisso. E o eleitor dele é que vai fazer esse julgamento. Esse era o meu. Então, assim, eu fiz, cumpri, entreguei, fui coerente. Aliás, a minha vida pública ela é toda coerente, todinha ela, toda ela. Você não vai encontrar uma vírgula de incoerência. Porque eu cuido disso. Porque quando eu me posiciono com convicção. Eu refleti sobre aquilo. Eu não fiz para ganhar like. Eu refleti sobre aquilo. Eu sou aquilo. Então eu não vou depois de amanhã esquecer o que eu fui. Não é algo para trazer um impacto, isso fazer com que você ganhe uma aceitação. Né? Não. É uma questão de opinião. É uma questão
pessoal e tal, e que às vezes me tira a popularidade, mas eu sou isso aí. Quando não quiserem assim, vai ter outros se oferecendo aí de outra forma para ser. Tem durante as campanhas, ou tem muita gente falando, mas o Paulo é muito sério, o Paulo é meio sisudo. Meu, eu não quero enganar ninguém, eu não sou o cara de fazer os outros ser o gente boa. Olha como o Paulo abraça calorosamente. Eu não faço disso a minha ação política. É claro que eu abraço as pessoas, que eu cumprimento as pessoas. Mas Você precisa disso. Mas eu nunca briguei pelo voto, assim, vote em mim que eu sou mais legal. Não foi isso. A minha ação política é vote em mim porque eu represento os teus valores. Legal. Né? São formas. E assim, o carisma, existem várias formas de carisma. As pessoas que pensam isso, assim, olha aquele cara lá que está sorrindo o tempo inteiro e acham que isso é carisma. Não, isso é uma forma de carisma. Veja. Seu estilo. Um estilo de carisma. Será que é conteúdo? Então, nem sempre. Por exemplo, o Requião é um cara engraçado? Não. Ele é um cara muito sério e pesado. Pesadaço. Mas ele foi governador 3 vezes e senador acho que 2 vezes. Ele tem a maior história de sucesso eleitoral do Paraná. Então, aquilo lá é uma forma de carisma. Né? E, aliás, ele é emblemático. Então, né? Sim. Então, existem formas de carisma. O Pedro de Lara, por exemplo, o programa mais popular dos anos 80, 90 no Brasil era o Show de Calouros. Quem que era o calouro mais popular era o Pedro de Lara. Ele era o engraçadão? Nada. Não, ele era o mais mala, chato de todos. Então tem formas, né? Eu tenho uma forma de expressar mais ácida, é a minha forma. Às vezes sofro com o assunto, então assim vai. E falando sobre essa sua convicção, a forma com que você vê as coisas, e sendo um dos políticos que menos gastou aqui do estado do Paraná, o terceiro no Brasil, enfim. Eu estava conversando com algumas pessoas e aí surgiu esse comentário e é interessante. Veja só, eu sou contratado como funcionário de uma empresa. Né? E se eu sou contratado como funcionário dessa empresa privada, eu tenho que entregar um resultado. E eu não preciso... lógico, se eu recebo um elogio, se eu recebo um aplauso, isso é bom, faz bem pro ego e tudo mais. Mas é interessante, cara, porque o político, ele é contratado pelo povo, ele é um servidor público, ele é contratado para exercer uma função, e aí o cara foi lá e, vamos pegar um exemplo, colocou 3 quadras de asfalto, ele faz a maior propaganda como se ele tivesse feito algo ultra, mega, super extraordinário. Mas na realidade ele só fez aquilo que ele foi contratado para fazer. E o pior, ele pega esse dinheiro que é público e ainda coloca em propaganda daquilo que ele... para fazer propaganda do que ele teria que ter feito. Me explica, por que isso funciona assim? Como é que você quebra um pensamento desse na cabeça do político, cara? O povo está começando a enxergar diferente, mas... Eu acho que aí é que tá. O político, ele reflete o povo. Sabe? Acho que está mudando isso. Vai mudando. Não, você tem processos de transformação, de maturação. Hoje você tem muito mais acesso à informação, né? Você vê toda a efervescência política que está aí no Brasil hoje. Isso era impensável há 15 anos atrás. De jeito nenhum. Absolutamente fora. O político, primeiro que há uma cultura que gera uma dificuldade do cara entender a diferença do que é público, do que é dele, do que não é dele e tal. Você tem uma ética pessoal, né, de agir ou não. E aí, ele é movido a voto. Ele é sustentado por voto. Como as pessoas não sabem a entrevista bem, dele é o voto. Da onde vai o dinheiro e tal, ele vai tentar capitalizar esses votos com essas ações. Ele, olha, eu trouxe aqui o dinheiro para a quadra, como você colocou. Qual que é a verdade? Bom, o dinheiro era das próprias pessoas. Então assim... Mas ele tem que contar, ele tem que prestar conta também de onde ele está colocando o esforço político. Então você fica numa equação difícil. Se ele não conta, não está fazendo nada. Tá fazendo nada. Então tem um tom, eu acho que tem um tom aí que você tem um meio que termo. Tem que acertar, um meio termo, que é o meio termo que eu procurei. Muitas pessoas me criticam e falam, Paulo, você é um dos caras que mais executou emenda, que é fazer com que os recursos direcionados para o Estado sejam pagos, e você não conta. Eu abro a tua rede social, teu Instagram, você não está falando de emenda.
Eu sempre me senti um tanto constrangido com isso, porque exatamente o dinheiro não é meu. É interessante, né? Você está falando isso aqui, eu estou lembrando de uma coisa, desculpa te interromper. Teve um prefeito aqui em Curitiba que eu creio que ele fez um bom trabalho, mas ele era muito técnico. Não falava do que estava O fazendo. Cássio. E aí tomou na asa. Né? É. Tomou na asa porque ele não conseguiu fazer a propaganda. Então precisa comunicar também, sabe? É difícil de aceitar isso. E aí, eu não estou falando como vantagem sobre os outros, estou contando a minha angústia ou fraqueza política ou inabilidade política, talvez, né? Porque eu não comuniquei muita coisa, eu não me sentia à vontade para isso. Não, esse é o dinheiro. Ontem eu tive no Cajuru, o pessoal, e foi muito legal da parte deles, eu não estou mais no mandato e tal, eles me convidaram lá, a gente quer te homenagear porque você ajudou muito o hospital nesses 5 anos de parlamento que você teve, a gente reconhece isso. Se você pegar minhas redes, não tem uma postagem minha sobre o que você fez você ontem. fez no Cajuru e tal. A primeira foi de ontem. Eu falei, pô, postei lá um documento que eles me deram. Talvez eu tenha perdido a eleição pro Senado por essas coisas, entendeu? Pois é, talvez tenha que ter feito mais propaganda. Então... Mas eu acho que tem um tom, sabe? Que dá para você comunicar. Não que eu tenha feito, nem isso eu fiz. Que dá para você comunicar mas num grau certo, sem parecer que aquilo saiu do seu bolso. Tá abusando da coisa. Quer fazer a verdade, né? O dinheiro é de vocês, eu usei a força política para trazer de volta para vocês. A verdade essa verdade que é difícil para o brasileiro entender que tem a verdade na política, né? Aí tem esse lado, sabe? Tem esse cara. lado também. O brasileiro, ele perdeu tanta a fé na política, eu acho que ele tem lá suas razões de ter, mas também tem um pouco da característica de sempre debochar de tudo, ou de tudo que não entende, especialmente. Principalmente né? disso. Principalmente disso. E que torna a política uma atividade muito desgastante, assim, um tanto inglória, entendeu? O cara achar que você não trabalha, que tá só se dando bem e tal, e é bem diferente disso. Se você levar a sério, é muito diferente. Até eu, como jornalista, tinha uma visão que eu vi que eu estava errado. Eu tenho uma frase que parece ser meio tonta, assim, mas ela tem muito sentido. Você só enxerga até onde teus olhos alcançam. Enquanto você não está lá, você não consegue ver muita coisa. Eu nunca tinha pisado no parlamento, criticava o parlamento o tempo inteiro. Então, para mim, Silmar, é muito... assim, eu falando alguma coisa, eu não tô lá, né, cara? Então é fácil apontar o dedo. Vivenciar isso no dia a dia, eu sei que tem as suas dificuldades. Né? Você comentou uma coisa interessante, me lembrou aqui agora. Por causa disso, talvez eu tenha perdido a eleição para o Senado. Você acha que o teu time foi um time legal de você ser candidato agora? Não. Não, acho que foi correto. Era o tempo. Não, faria isso 10 vezes de novo. Era o tempo. Sem problema, era o tempo. Acho que o meu trabalho na Câmara tinha maturado e o momento do Brasil com o tema que eu acho mais relevante, que é o reestabelecimento do equilíbrio entre poderes, porque nós temos uma Suprema Corte que sim está atropelando os outros dois poderes e assumindo as rédeas do Brasil e violando garantias fundamentais de pessoas, era um assunto mais próprio ao Senado Federal. Sim. Inclusive a legislação diz isso. Sim. Impõe ao Senado algumas responsabilidades sobre isso. Com relação ao tribunal. E eu estou absolutamente angustiado com essa situação. E para mim não valia mais a pena ser deputado sem poder trazer o resultado sobre esse tema, que é o tema que me inquieta. Entende? Aí eu volto à questão da coerência, né? Aí você está me puxando a questão da coerência de novo, entendi. Muita gente que faz essa pergunta que você fez, muita gente me faz, Paulo, você tinha uma reeleição certa para deputado? Certamente. Você foi para o Senado? Porque a minha chama política não queimava mais para os assuntos da Câmara. Ela queima para esse assunto, que esse é um assunto do Senado. Então, que é uma instância maior, vamos dizer assim. Não me candidatei para buscar um emprego. Eu me candidatei para buscar um meio de ação política para trazer o resultado sobre aquilo que eu acredito. Então, era isso que me movia. Então, fui buscar construir uma eleição para o Senado. E aí, consegui o apoio do presidente Bolsonaro e do governador Ratinho Júnior. Então, eu tinha que ser candidato. Esse é o meu momento. Até alguns amigos me perguntaram, tá, Paulo, mas é isso mesmo? E eu dizia, olha,
vamos dizer assim, os astros se alinharam para a minha candidatura. E se eles se alinharam para me derrotar, eu aceito. É muito difícil você conseguir esse Porque foi um alinhamento. conjunto de situações que te colocaram nessa posição. Se for para me Bastava derrotar, você, sim ou não. eu aceito. Era uma condição que eu não podia não disputar. Não é? Eu construí isso, sim, e cheguei no ponto que, então é isso que eu tenho que fazer. Se for para perder, perdi. E vai ser assim. E fiz uma votação grande, né, quase expressiva. 30%, com uma campanha muito difícil, com os institutos de pesquisa me sabotando claramente. Não tem nenhum problema em falar isso, são sabotadores. Trabalharam vendendo pesquisa para todas as campanhas. Minha campanha não tinha dinheiro, eu não comprei pesquisa de ninguém. Então eu era um cliente não preferencial, né? E aí deu no que deu. Em especial com a pesquisa do IPEC, que é o antigo IBOP, veiculada pela Globo RPC na véspera da eleição, em que apontava que eu tinha apenas 14% de intenções de voto. Quando era sabido que eu não tinha isso, tinha muito mais. Era só ir na rua. E a urna acabou demonstrando isso. Né? Quando abre-se a urna, mesmo com toda essa situação, porque publicou-se a pesquisa, a Globo é muito forte. É um canhão. E vai todo o sistema, né? CBN, G1, chamando aquilo o tempo inteiro. A notícia corre muito grande. O meu pessoal que fazia internet para mim, que a gente tem ferramentas que monitora tráfego e tal, essas coisas todas, né? São muito precisas. Ligaram para mim e disseram, olha, Paulo, a gente está derretendo depois dessa pesquisa da Globo. Está fazendo a gente derreter. A gente tem certeza que estava na frente, a gente tem que torcer para a gente estar tão à frente a ponto de derreter o suficiente para até às 5 da tarde ainda chegar na frente. Então nós ficamos derretendo e mesmo assim chegamos na urna com 29%, quase 30%. Então não quero tirar a legitimidade de quem está no mandato e tal, não é isso, mas eu tenho evidências claras de um prejuízo eleitoral aí. E a Globo, o RPC, teve a cara de pau. Claro que eu reagi, critiquei eles na segunda-feira fizeram uma reportagem justificando que aquilo foi um erro de digitação. Bacana, né? Dizer o quê, né? Bacana, mas Deus está vendo. E tem uma questão que está rolando aqui ainda, né? Você mesmo comentou, não tira a legitimidade de quem foi eleito, mas quem foi eleito e toda a sua chapa corre-se o risco de acabar tendo o mandato cassado. Ocorrendo isso, é uma nova eleição? Não é uma nova eleição? O que a legislação vai comentar sobre isso e como fica? Você hoje está como presidente do diretório aqui em Curitiba do PL. Hoje sim, assumi isso em junho. E vice do estadual. Vice estadual, né? Também veio agora há poucos dias. Tem essa situação aí na Justiça Eleitoral, né? São ações de investigação. É quando você tem alguns indícios e provoca a Justiça para que existem algumas matérias feita. que dizem que a cassação é certa. Só que eu acho que é muito prematuro falar isso. Eu não gosto de falar de processo, sabe por que eu não gosto? Eu adoto isso na minha vida, tá? Eu não gosto de falar muito de processos, porque às vezes você faz uma acusação e é pública e a justiça entende que não é e você foi injusto com aquela pessoa. Sim. E eu fui processado diversas vezes como jornalista e processei alguns também. E eu nunca fiquei falando. O foro civilizado é a justiça. Sim, e pronto. Eles vão decidir. Eles que vão decidir lá. Se decidirem assim, por cassar o mandato, a última jurisprudência sobre isso foi de 2019, no caso da senadora juíza Selma, no Mato Grosso. O segundo colocado assumiu o mandato enquanto organizou-se uma nova eleição. Porque o Estado não pode ficar subrepresentado. Então, como cai a chapa, cai os suplentes, né? Porque é uma situação eleitoral. Sim. A chapa inteira ficou, sob aspas, júdice, contaminada. Né, por uma vantagem eleitoral, uma irregularidade, uma coisa assim, né? Se assim entendido for. Se assim entendido for, e aí assume o segundo e convoca a nova eleição. E aí esse segundo que assume, ele pode concorrer à eleição novamente? Pode concorrer. Foi o caso do Carlos Fávaro, do Mato Grosso, que ele acabou, Mato Grosso do Sul, ele acabou se elegendo. Hoje é ministro da Dilma, ministro da Agricultura. Interessante. Política. Então você tem essa possibilidade e enquanto você está trabalhando... eu vou tocando a vida, eu não fico me pautando por isso, não.
Interessante que você você teve algumas propostas de funções no próprio estado e você resolveu não correr para isso. Resolvi não queria fazer parte. Agradeço muito o governador, que é um cara que eu gosto muito, tá fazendo um baita trabalho e tudo mais. Mas ele já tinha alguns compromissos com pastas que eu achava interessante. Aí ir para o governo, para ir para uma outra que eu achava que eu não poderia somar como eu acho que poderia, não fazia tanto sentido. Aí eu preferi também continuar minha vida no meu trabalho como jornalista. Trabalho lá no Oeste Sem Filtro hoje com Augusto Nunes, o maior jornalista do Brasil, Ana Paula, nossa foi campeã, foi campeoníssima. Sim. E está ótima na mídia, Silvio Navarro, enfim, uma turma muito boa. E mais, eu tenho uma postura de oposição aberta demais ao governo do PT. Por mais que o governador me convidasse para a melhor pasta que ele tem no governo dele, eu ia ter que ter uma outra postura. O governo precisa se relacionar. Você imagina, eu recebendo o Flávio Dino para assinar um convênio aí, qualquer porque precisa, e eu tá aqui o grande ministro Flávio Dino, muito obrigado, ministro. Dá boa, não consigo, não dá para mim. De novo, congruência. Não dá para mim. Eu sei o que esses caras querem fazer. Esses caras são comunistas. Eu não vou lidar com isso. Se eu não soubesse, eu não acreditasse nisso, seria uma coisa. Por isso que eu nem julgo quem se relaciona e tal. Mas eu sei. Então, não dá para mim. Entendi. Interessante. E intenções políticas? Vamos pensar assim. Tem lá essa questão do Senado, ok? Se rola, não rola, enfim. O que você pensa com cidade de Curitiba? Há uma pressão grande do partido. Porque nós temos eleições aí no próximo ano. Dos meus eleitores, inclusive, para que eu venha disputar a prefeitura de Curitiba. E como é isso na sua cabeça? Cara, eu fico uma super honra, assim, porque você poder, vamos dizer assim, debater, pelo menos, e ter a possibilidade de comandar as ações da tua cidade é uma honra muito grande. É muito legal essa ideia. Por mais que o que me moveu na política até aqui não foram os problemas locais, né, as questões locais. Quem me conhece, acompanha o trabalho, sabe, eu nunca fiquei debatendo necessariamente horário de hospital, recapeamento de avenida ou planejamento urbano. Não que isso não sejam questões relevantes, sim, mas são. São muito. Mas as tuas pastas eram outras. As minhas pautas eram outras, né? Essa estruturação jurídica, isso tudo. Então eu preciso virar uma chave assim na minha cabeça para olhar para isso. Mas estou nesse processo, estou olhando, estou estudando a cidade. Tem coisas que eu sempre gostei de planejamento, de arquitetura e tal. Então estou lendo um pouco mais para me sentir parte disso, sabe? Porque na realidade é um processo bem diferente daquilo que você vivenciou até hoje. Muito, muito diferente. E exige responsabilidade, não dá para brincar com isso. Né? Então tem que estar bem para pensar nisso. Mas tem toda essa situação pendente aí e que não depende de mim, eu não estou no pleno controle da situação. Mas estou me preparando, porque a única coisa certa que existe mesmo é que em 2024 vai ter uma eleição. Sim. 2026 já não sei. Tá meio longe, né? 2026 é bastante tempo. Do jeito que a turma tá com a caneta pesada aí, nada mais me surpreende. 2024 já é longe. Mais de um ano. O Brasil político, uma semana virou tempo demais. Virou tempo demais. É o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Um dia na internet é uma semana, um mês na vida real. Veja, eu venho da análise política, pratico isso profissionalmente. E aí me falam, e 26? Fala, amigo, se você me pagar para fazer um relatório, eu vou te entregar um relatório, porque eu tenho uma obrigação profissional com você. Você me pagou, eu faço um cenário para 26. Mas eu acredito nele? É óbvio que não. Sabe por quê? Porque não dá para prever. O Brasil quer ter uma prova disso? Vamos fazer um exercício de memória olhando para trás. Para frente a gente não consegue chegar, vamos olhar para trás. Como é que era o Brasil de 2014? Terminou o Brasil 2014. Dilma reeleita, Aécio muito bem votado, com expectativa de poder. Todo mundo certo que o Aécio seria presidente. Sim. Como é que nós chegamos em 2016? Dilma empichada, 2018. Dilma empichada, Aécio quase preso, Lula na cadeia,
que era o grande cabo eleitoral da Dilma, Lula na cadeia, e o Bolsonaro, que era um mero deputado federal, Eleito presidente. eleito presidente. Tipo, nada a ver. Nada a ver. De 18 para 22, como é que nós chegamos? Bolsonaro disputando a reeleição, mas cheio de dificuldades, com grande desgaste, que passou por uma pandemia, algo que ninguém conseguiria prever, sem Nunca. nenhuma experiência No análoga mundo na história, inteiro. no mundo inteiro. Lula, que estava preso, Disputando. solto, disputando, com apoio de todo o establishment novamente, do judiciário que o prendeu. Sim, o STF mudou o entendimento de prisão em segunda instância e prendeu o Lula. E depois libertou. Reverteu tudo isso, libertou e o cara ganha a eleição. Então como é que vai prever 26? Não dá pra prever em 24. Não dá, é difícil. É difícil. Então é igual analistas de mercado, então faz uma projeção e o cara faz. Vai acontecer aquilo lá? É outra São história. os especialistas que erram. E Tem acontece outro nome, muito. tem outro nome aí, mas não vou falar. Não falei não. Mas o importante é o seguinte, é você estar defendendo uma... Vamos lá, independente do lado que você está, você ter a sua coerência. Você não se vender ao movimento do vento, né? Isso é muito importante. Então, não faz sentido. Para mim não faz. Você ir conforme vai o vento faz sentido se você for um agente de mercado. Ou se o que você está fazendo é o seu negócio. O seu negócio precisa ser rentável sempre. Então você muda. Eu acho que a política não é um negócio. Não deveria ser um negócio, não deveria ser um emprego, Para não mim deveria não é. ser nada. Para muitos certamente Acaba é. sendo. Para mim não é. Então, se ontem eu era governo, porque eu acreditava no governo Bolsonaro, ok. Agora é o governo do PT que pensa diferente. Eu não vou aderir ao governo do PT. Não é certo. Não faz sentido. Eu vou ser contra, com todos os dissabores que isso tem. Se o governo do PT começa a acertar o caminho, que é improvável, opa, que bom, parabéns. Mas eu não vou lá posar de amiguinho também. Não é? Tem caras que, no processo político, eu acho que é um processo onde você se propõe a liderar o seu grupo social e a liderar para o melhor caminho. O líder faz isso, não? Sim. Eu não vou mudar a linha porque é bom para mim. Eu tenho que pensar no liderado e em tudo total. que eu já falei para eles. Eles me seguem por quê? Porque eu penso que tem que vender todas as estatais, que não pode deixar matar criança no ventre da mãe, que tem que dar o direito do homem poder se defender a sua vida, a sua família, a sua liberdade, não é? O governo do PT pensa tudo o contrário. É um governo que quer matar crianças no ventre da mãe, que não quer deixar as pessoas se defenderem a sua vida, a sua família, a sua liberdade, que quer criar mais estatais e impedir a venda das que existem. Então como é que eu vou aderir a isso? Porque eles ganharam a eleição? Eu não. Se o vento virou contra mim, eu ando contra o vento. Na e verdade, vou sofrer você com ajusta isso. a vela para poder dar a viagem que precisa ser dada. Pô. Essa é a ideia. E vamos lá. Vamos lá. E nisso você vai construindo e vai trabalhando, fazendo o que tem que fazer. E se as pessoas acharem que não devem votar em mim porque não querem assim, que querem um cara que adere ao governo independente do governo, cara, elas são livres para fazer essa escolha. É por isso que existe o voto. Eu vou lamentar, que eu acho que é um péssimo caminho. Mas eu respeito. Tem bastante, assim. Nas eleições que virão, então, você vai ver só. Tá, qual o seu prognóstico das eleições que virão depois de toda essa conversa? Porque, puxa vida, né? E uma questão, vamos supor que você decida, aí uma curiosidade pessoal que me surgiu agora, você decide disputar a prefeitura. Suponhamos que você ganhe. Né? E aí acontece essa questão do Senado. Como que funciona essa questão dentro do Senado? Você, por ter sido segundo, você não pode assumir porque está aqui, ou você assume? Se tiver na prefeitura, não pode assumir. Não pode assumir, né? Mas essa questão deve ser decidida antes. Tudo indica que deve ser decidida antes. E se eu tiver que assumir, se a justiça se entender, aí eu não serei candidato a prefeito, porque não vai misturar as duas coisas. Não, eu pedi votos para senador, meu primeiro compromisso. Você vai manter o seu compromisso. Sim, com toda certeza. E eu me vejo fazendo mais a diferença no Senado. Até por causa de tudo que você construiu até hoje, né? Sim. Como você mesmo disse, eu estou estudando aqui, preciso entender isso aqui, mas eu tenho um objetivo lá.
Mas nada me impede de estar aqui também. Sim, claro. Se adaptar, ampliar os conhecimentos e poder fazer. Porque essa história de poder executivo, você vê muito na propaganda, fala assim, a gestão. O João Dória falava isso, eu sou um gestor, eu sou um gestor. Na vida pública tem nada a ver com gestor. Nada a ver. Não tem nada a ver. Isso é a maior picaretagem que alguém pode falar. Eu sou um grande gestor da prefeitura ou do governo. Não é gestão. É sobre liderar processos. É sobre você fazer o grupo e a máquina girar na direção que você está apontando. Você monta um grupo de trabalho. Exato. Não é necessariamente você ser lá o rei da planilha. É mais do que isso. É muito mais do que isso. Senão a gente não precisaria de alguém escrutinado pelo povo, eleito pelo povo. Você faria uma seleção técnica e colocaria um cara lá. Contraria o cara e pronto. Então, não é assim. Por isso que, por mais que eu não tenha tido uma experiência no Poder Executivo, eu tenho o diagnóstico e eu me sinto capaz de realizá-la se um dia for chamado para isso. Até porque você tem a habilidade de montar a estrutura. Claro, tem isso sim. E essa é a ideia, né? Você monta uma estrutura para gerenciar isso. Sim. Então, o que você precisa é liderar esse grupo, como você mesmo falou. Exatamente. E liderança é uma coisa que você tem desenvolvido desde pequeno, né? Vai desenvolvendo. Você tem um perfil, né? Apesar de, no primeiro dia, ser dito assim, né, ele é meio submisso à liderança, mas... que foi o cara que... ele vai ser teu estagiário. Ele não é muito, não submete muito à liderança, mas ok. Ele não se submete à liderança. A liderança alheia. Né? A liderança alheia. Mas ele é um cara que tem pegada. Vai lá. Então, o que vier, o que Deus colocar, a gente vai cumprir. Legal. Isso é bom. Tem esse sentimento e esse coração. Vamos lá, para a gente encerrar. Que recado você deixa para as pessoas que estão assistindo esse podcast, falando para aquela câmera lá, né? O que você diz daquilo que você acredita, daquilo que você vê como verdade, que pode trazer às pessoas uma esperança, vamos assim dizer? Primeiro, eu acho que é ter noção da nossa insignificância no tempo de Deus, no tempo da existência humana, tudo. Eu vejo as pessoas perderem a esperança porque elas querem que as coisas sejam resolvidas sexta-feira, sexta que vem, ou na semana que vem, no máximo, ou daqui a 2 horas. E ela não encontra essa saída e perde a esperança. Mas não é sobre isso. Essas grandes questões da vida, ou, por exemplo, do nosso país que a gente está discutindo aqui, elas transcendem o tempo da nossa existência. Havia um Brasil e brasileiros aqui antes de mim e de você. E vai haver depois de mim e de você. A gente tem que lutar para entregar e melhorar enquanto tiver ao nosso alcance. Mas se a gente não conseguir, outros vão continuar. Então, não temos que perder a esperança, não temos que perder o senso de missão. Nós não temos que perder o senso de responsabilidade. Nós só temos que ter noção de que as coisas às vezes são tão maiores do que nós, que nós não vamos conseguir enxergar ela resolvida ou modificada, mas que nós somos parte do processo de modificação ou de construção. A minha existência, eu espero que uns 100 aninhos está bom para mim. Tá ótimo, né? Nesse peso que eu tô, não chego, mas eu tô tentando me disciplinar. Vai dar uma melhoradinha. Que originalmente o projeto aqui é magro, tá? O meu também chassi era, magro, aí deu uma ruim aqui, mas enfim. A nossa existência, sei lá, 80 anos, 70 ou 100, 110, né? O pessoal diz que está no jornal. Não, 120. Ela é menos do que o reflexo de um piscar de olhos para a história. Sim. É isso que a gente tem que entender. Entendendo isso, a esperança deixa de ser ter esperança ou não, deixa de ser uma questão para ti. Não é uma questão. Não, eu espero que vai resolver, vou fazer, vou cumprir, entendo os desígnios de Deus e vai, e segue, e simplesmente segue, olhando sempre para frente, sempre para frente. Para trás a gente olha para aprender, não para lamentar. E assim a gente tem força. Passa a ter noção do próprio tamanho. Um dos maiores problemas que existem é as pessoas não terem noção do teu lugar e do teu tamanho e significância. Ou insignificância. Que aí parte de premissas falsas, chega a conclusões falsas. O
ponto de vista, se tiver errado, vai te levar para o lugar Aí errado. nada funciona e a gente perde o quê? A esperança de dar certo. Então, esqueçam tudo isso daí. Confiem, temam a Deus e a resposta sempre virá. Sempre vem, né? E veja, você tem uma experiência bem interessante, que é essa de você se comparar demais e achar que não era possível. E quando você tomou a consciência de que isso era besteira, você chegou onde chegou. Exato. Mas eu falo muito disso olhando para mim mesmo. Né? Então, quando você teve essa consciência, você diz assim, puxa, hoje, publicamente falando, eu tenho mais notoriedade que muitos daqueles que eu olhava para ele e dizia, eu nunca vou conseguir chegar perto desse. Sim, eu achava eles superiores. Eles iam para a faculdade de carro, eu ia de ônibus, às vezes ia a pé para economizar o ônibus. Enfim, não é coitadismo. Não é vitimismo nenhum. Nada, é só a sua realidade e uma falha de percepção minha. Né? E humildade é isso, é reconhecer falibilidade, não é ser coitado. Sim. Mas até isso o brasileiro perdeu a noção de significado. Às vezes perdeu, né? Às vezes não, realmente perdeu. Exato. E a ideia é você restaurar isso, recuperar isso. O cara fala, encontra uma celebridade, aí o cara fala, oi, tudo bem? Nossa, ele é humilde. Não, humildade não é isso. Ele foi respeitoso com você, ele foi simpático. Humildade é outra coisa. É outra pegada. Humildade é o que eu estava falando aqui há pouco tempo. Reconheça a sua insignificância perante todos os... Sim. O baile do universo. O pai do universo é boa. Essa foi legal. Paulo, legal, muito bom você ter estado aqui conosco. Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Sei que a tua agenda é complicada. Agora há pouco você estava em Brasília, daí você está aqui, vai lá, volta. Mas obrigado por dispor desse tempo aqui conosco. Valeu mesmo. Foi um prazer para mim. Sabe o que eu acho mais legal nesse negócio do podcast? Acho que ele funciona meio como um divã. Assim, você começa a falar coisas. Tipo isso. E você tá mandando muito bem, porque a condição de um podcast, aí eu tô falando como o profissional da comunicação. Fala aí, então vamos lá. Sim. Curso agora, mentoria ao vivo. E vai servir para todo mundo aí que fica acompanhando esses negócios. Tem cara que ele quer fazer o podcast e ele quer brilhar. Não, o podcast precisa deixar, fazer, a grande arte do podcast é fazer o entrevistado falar. Ele olhar para dentro de si e você extrair aí coisas que ele não se sentiu confortável falar em outros lugares. É isso que faz a diferença. Você vai em alguns podcasts e o cara fica falando, você está entrando em si, aí ele faz uma piada, porque ele não quer perder a piada, mata o entrevistado e aí não extrai nada dali que não seria relevante, colocado em outro ambiente. Então, tu tá mandando muito bem. Parabéns. Valeu, obrigado. Olha aí, galera. E o cara é da comunicação, jornalista. Meu Deus. Valeu, ganhei o dia. Valeu mesmo, obrigado. Sucesso a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Pessoal, muito obrigado para você que assistiu até agora. Mais uma vez, só relembrando, compartilhe, acione aí o sininho, né? E eu tenho certeza que logo, logo você vai estar aqui com a gente. Valeu mesmo. Obrigado por estar com a gente e daqui a pouco mais um outro vídeo. Um abraço.